Meus amigos, primeira derrota do Bahia dentro de casa no Campeonato Brasileiro da Série A, com o esquadrão jogando mal. Contra o Cruzeiro a gente teve até uma boa performance, até metade ali do segundo tempo, depois teve um apagão, as coisas desandaram, eles tiveram mérito com as jogadas de Matheus Pereira, o chute de fora da área de Gabigol e construíram um resultado positivo. Contra o Fortaleza, o Bahia não jogou bem, demonstrou uma inércia muito grande na primeira etapa e, na minha humilde opinião, por conta de decisões extremamente equivocadas do técnico Rogério Ceni. Uma delas eu entendo e eu até compactuo e ia pagar para ver também se eu fosse o treinador. A outra não. E eu vou começar com essa outra. Colocar Eric como terceiro homem de meio campo. E a culpa não está em Eric. Ele já fez a mesma coisa com Michel Araújo em algumas oportunidades. Em determinados momentos deu certo em relação à composição do resultado, em outros momentos não deu certo. E em todos os momentos, em relação à performance e desenvolvimento de jogo, não funcionou. E como um cara inteligente, bem instruído, estudado, workaholic e capacitado, eu imaginava que o Rogério Ceni ia conseguir identificar isso. Eu já ouvi muitas críticas nas redes sociais. Quando eu monto o campinho, boto aqui a escalação e sugiro, na ausência de Everton Ribeiro, a escalação de Rodrigo Nestor ou de Cauli, porque muitos entendem que eles não são jogadores com tanto vigor físico, tão viris, e que vivem momentos extraordinários. E que tem até um estilo de jogo que às vezes estressa, né? Um pouco devagar, um pouco moroso, mas com a capacidade criativa, com os passes por dentro, com a capacidade de infiltrar, com a visão de jogo que Eric e Michel Araújo não têm. Eu acho que um jogo que simboliza muito bem isso é o jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, lá na Arena MRV. Rogério Ceni começa com Cauli atuando por dentro, Cauli consegue ter uma boa performance naqueles 15, 20 minutos iniciais e do nada, Cauli cai para o lado esquerdo e Michel Araújo começa a construir por dentro. O time perde completamente a sua capacidade criativa e o Atlético Mineiro cresce no jogo. O primeiro tempo é meio a meio, no segundo tempo as coisas desandam depois da expulsão de Canu. Dessa vez foi a mesma coisa com o Eric. Mas antes de falar do exemplo de Eric, vou trazer um exemplo que o resultado foi bom, mas o nível de performance não. E esse cara escolhido acabou contribuindo para o resultado bom. Corinthians e Bahia, Neoquímica Arena. Bahia vence o Corinthians fora de casa por 2-1. Um resultado muito importante. Com um gol de Michel Araújo de fora da área. Contribuiu diretamente com a construção desse resultado, porque teve coragem e qualidade para chutar de fora da área, encontrar o canto e fazer o gol. Mas o Bahia passou muito perrengue contra o Corinthians naquela época fragilizado, que não vivia um bom momento. Passou muito perrengue. Ronaldo fez um segundo tempo excelente, foi o melhor segundo tempo até aquele momento dele vestindo a camisa do Bahia. O Bahia leva uma pressão filha da mãe, tem gol anulado do Corinthians, porque a bola toca na mão e tudo mais, e a gente consegue vencer o jogo. Porque tem um pênalti, o Willian José converte e o esquadrão leva os 3 pontos para casa. Mas foi um daqueles jogos que a gente venceu, mas não teve um desempenho maravilhoso. Se for sempre assim, para mim, tá ótimo. Mas isso, obviamente, não é sustentável, a gente sabe. A gente fala aqui por falar, porque é daquelas gírias do futebol, né? Se for pra jogar mal todo jogo e vencer sempre, eu acho ótimo. Mas isso, obviamente, não é sustentável. Você não vai conseguir jogar mal todo jogo e vencer sempre. Você vai conseguir ser competitivo a ponto de, mesmo sem jogar bem, em algumas oportunidades, conquistar o resultado positivo. Mas, enfim. E aí chega o jogo contra a equipe do Fortaleza. Um time frágil, um time que, mesmo precisando da construção do resultado positivo para poder sobreviver no campeonato, não ia se expor tanto. E o Bahia, que queria ter volume de jogo, queria dar uma resposta para o seu torcedor dentro de casa, depois de 2 jogos fora de casa, conquistando apenas 1 ponto, decepciona. Decepciona por conta, novamente, das decisões de Ceni, e para mim é mais determinante colocar Eric como terceiro homem. Puga estava sendo desarmado para Poça. Ademir estava ficando no 1 contra 2. Tava muito difícil no mano a mano buscar jogo em diagonal pelo lado do campo. Muito difícil. Por dentro também muito povoado, e fazer aquela linha de 3 para poder ficar fazendo pêndulo, rodando a bola até tentar encontrar o espaço não era suficiente, até porque não tinha gente para encontrar esse espaço por dentro e surpreender o adversário. Faltava uma peça criativa. Everton Ribeiro, obviamente, não podia jogar por muito tempo. Está mais do que claro, depois da retirada da tireoide, ele ainda está num processo de recuperação que é gradativo. E Eric não consegue fazer isso. Definitivamente não consegue. E isso fica muito mais evidente
Quando o Everton Ribeiro entra em campo, faz uma jogada pela direita, tocando a bola na linha de fundo, quase gol. Faz jogar na esquerda, tocando a bola na linha de fundo, quase gol. 2 jogadas de infiltração mudaram a cara do Bahia no jogo e fez com que o Bahia na segunda etapa tivesse uma postura diferente a partir do momento que Everton entra. É por conta do impacto positivo, da referência, da liderança, da qualidade que Everton tem? Mas é por entender que ele, dentro daquele contexto, pode encontrar espaço por dentro contra uma equipe chata, bem protegida e que estava ganhando no mano a mano pelos lados do campo. Na condução da bola pelos lados do campo. Isso ficou muito nítido, ficou muito claro. Mas o Rogério demorou para poder entender e talvez não tenha confiado em caras como Cauli e Nestor, que realmente não tem uma capacidade de recomposição tão grande, não tem um vigor físico tão grande, não conseguem recompor de maneira constante. Não confiou que poderia, com a estrutura da equipe, dar o suporte necessário para que esses caras explorassem as suas capacidades técnicas e cognitivas para poder aguçar a criatividade deles. Não acreditou. Não acreditou. Esse é um ponto que para mim é o mais determinante. Porque o Bahia poderia ser mais criativo, poderia encontrar mais espaço por dentro, poderia chegar ao gol antes. E o outro ponto, já para poder pensar em mitigar problemas, para poder intensificar esse volume de jogo que estava tentando ser aplicado pelo Bahia e tudo mais, e é algo que eu até perdoo o Rogério de errar, porque eu também talvez erraria pela ansiedade de utilizar Caio Alexandre, que é conseguir ganhar a segunda bola. E você ganha a segunda bola com imposição de verdade, no meio campo. Acevedo deveria ter começado a partida. Eu reconheço isso, porque eu pedi Caio Alexandre, no campinho que eu coloquei nas redes sociais, tinha Caio Alexandre, e eu espero que Ceni também. Não era jogo para Caio começar, era jogo para Acevedo. Pra gente ganhar essa bola no meio campo, voltar a atacar. E pra gente impedir o contra-ataque. Esses 2 aspectos eram fundamentais na recuperação da posse e no ganho da segunda bola. A gente não tinha. A gente passou a ter quando Acevedo entrou em campo. Acevedo vacilou, devia ter feito a falta no gol de Davis. É verdade. Devia. Mas ele estava ganhando aquelas bolas, essas disputas. Estava passando à frente, estava indo bem no jogo. É um tipo de erro que eu não consigo apontar o dedo para Acevedo. Por mais que eu espero que no vestiário, sem ter falado com ele, esse tipo de lance, troca pela falta. Tem que fazer a falta, tem que matar. Tem que ser pitavé, como a gente costuma dizer, né? Jogar o jogo. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho que esses pontos foram determinantes e Ceni já vai ter a oportunidade de dar uma resposta positiva no domingo contra o Vasco. A situação na tabela do Campeonato Brasileiro fica complicada, fica muito difícil. O Bahia acaba se complicando, sai depois de muito tempo do G6, agora está na 7ª posição. O 7º ainda pode ir para a Libertadores, caso o Cruzeiro ganhe a Copa do Brasil, mas não é garantia. Próxima rodada, o Fluminense pega o Palmeiras fora, o Bahia pega o Vasco em casa. É a rodada para o Bahia voltar ao grupo dos 6 primeiros colocados. O Bahia tem que voltar a esse grupo. Tem que voltar a esse grupo. O Botafogo pega o Grêmio. Já é uma situação um pouco mais complicada. Mas enfim, meus amigos, é isso. Vivendo e aprendendo. A gente já sabia que eu não ia jogar bem todos os jogos. A gente já sabia que ia passar por dificuldades. E eu tô falando dentro de casa, todos os jogos dentro de casa. Né? Que a gente ia passar por dificuldades mesmo dentro dos nossos domínios, dependendo do cenário, do contexto e tudo mais. Só que assim, errou, tivemos problemas, tem que identificar, tem que matar esses problemas e tem que dar a resposta positiva de imediato. E já tem a oportunidade de domingo. Já tem a oportunidade batendo na porta depois de amanhã. Não pode dar brecha para azar. Domingo o Bahia tem que ganhar do Vasco de qualquer jeito. De qualquer jeito. É isso, meus amigos. Tem muitas outras coisas pra gente falar. A partida de Gilberto não foi boa. Juba tava sem ritmo, não treinou com o grupo, nem nada. Sofreu muito defensivamente, tomou muita bola nas costas nesse jogo. David Duarte, infelizmente, se machucou. Tem Canu aí pra poder repor, mas David via um bom momento, então a gente fica naquela incerteza. Pô, Jean Lucas ainda no ritmo devagar, né? Enfim, merecendo ouvir algumas críticas também, faz parte. Mas não foi bem. Infelizmente, domingo tem que ganhar. Vambora. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais Nordeste. E você?